Você, empresário, ainda tem o costume de confundir as suas rendas, as suas finanças pessoais com as profissionais, com as da sua empresa? Então, não cometa mais esse erro a partir de agora. Então, fique conosco, porque você vai aprender a nunca mais fazer isso, porque isso é a sua derrocada, não é verdade, Werleis? É isso aí, Dani. Infelizmente, ainda hoje, né, é o erro mais comum cometido pela maioria dos empresários. Pesquisas recentes apontam em que ainda 60% dos empresários fazem isso, que é misturar as finanças pessoais com as da empresa. E isso gera várias consequências negativas que nós vamos explorar um pouquinho aqui hoje. É isso aí. E a gente vai dar dicas aí como não fazer isso nunca mais, né? Para que a sua empresa possa realmente ser elevada aí, né? E que vire uma empresa mesmo, né? Vamos separar essas duas vertentes aí. E para isso a gente recebe uma pessoa muito especial, um empresário falando para você, empresário. Ninguém melhor, né, Werleis, do que um empresário, né, de sucesso e que é acostumado com isso, que lida com isso o tempo inteiro para falar com vocês. Então fique com a gente nesse episódio inteiro, porque é muita coisa importante para você. A gente recebe aqui Eugênio Eliseu. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Dani. Um prazer te receber. Com vocês. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco para os empresários. E ajudá-los, né? Ajudá-los é sempre um prazer. Pois é, Eugênio, como é que funciona isso? É o maior erro que os empresários cometem, né? Eu acredito que é um dos maiores erros, sim. E se os empresários não começarem a se policiar, isso pode ser realmente um ponto crucial para o fechamento das empresas. A gente sabe que muitas pesquisas falam que elas fecham em 2 anos, né, depois que abrem. E acredito eu que esse deve ser o principal fator que leva a esse fechamento. E como que o empresário que está ali assistindo, ele pode identificar que ele está fazendo isso e qual que é o caminho para ele reverter isso? Eu tenho certeza que o principal caminho para isso é pedir ajuda a especialistas na área de finanças, né? Trabalhar com especialistas que entendam da área de finanças para poder ajudá-los a traçar um planejamento financeiro para a empresa, para poder saber o que é o prolabore dele, o que é o dinheiro da empresa e poder separar muito claramente as duas coisas, para não haver pagamento de contas pessoais dentro da empresa e pagamento de contas da empresa dentro das contas pessoais, né, Werner? Também é muito importante isso, né? Eu trabalhei muitos anos tanto com famílias, né, casais, e depois que eu passei a fazer parte do Sebrae também, comecei a atender empresários dentro do BNI também, né? Tive muitas referências de empresários e eu pude perceber durante esse período que muitos deles misturavam as finanças, utilizavam o mesmo cartão da PJ para pagar as finanças da pessoa física, né, da PF, e tinha muito essa confusão que, inclusive, dificultava na hora de precificar o seu serviço ou o seu produto, porque quando ele ia contabilizar, ficava difícil até enxergar o que era despesas da empresa e o que eram despesas pessoais. Então, esse já é um dos principais problemas na hora que você mistura as finanças, né? Você para de ter aquela noção do que são custos fixos e variáveis do produto, porque está tudo muito misturado e está as suas contas pessoais ali, seu supermercado, seu cartão de crédito, seu financiamento. E às vezes você está cobrando até mais caro que a média do mercado para tentar cobrir esses custos extras, que na verdade não são da empresa, né? São da pessoa física que ele embute ali no preço. Aí a gente entra muito até no que a gente vem falando, que é o trabalho da CFA, né? Que é aquele controle financeiro mesmo, que a gente tem pessoalmente mesmo, né? Cada pessoa, cada indivíduo precisa de ter esse controle, saber quanto entra, quanto gasta, né? Que é bem esse trabalho seu fazer a mesma coisa na empresa, né? Seria isso? O que eu comecei a perceber? Que, na verdade, quando o empresário reclamava que a empresa não dava lucro,
na verdade, ele sacrificava o caixa da empresa para cobrir as suas despesas pessoais. Então, digamos que uma pequena empresa, ela tem uma capacidade de lucro ali de R$ 5.000 no mês. Ele queria tirar 8, 10, né? Porque a despesa pessoal dele estava maior do que a capacidade de lucro do negócio. Então, onde que a gente deveria atuar? Na pessoa física, né? Hoje o CFA, comentando um pouquinho do produto, o nosso foco são pessoas físicas, para te ajudar a equilibrar e descobrir qual que é o seu padrão de vida, quanto que você precisa para viver, né? Para você definir claramente quais são as retiradas que você vai fazer na empresa, qual vai ser o seu prolabore, qual vai ser a sua distribuição, antecipação de lucros. Muitos empresários nem sabem, né? Ele vai tirando o quanto que a empresa oferece de lucro, mas não o tanto que realmente ele pode tirar. Então é importantíssimo um contador ali, né, junto. São vários profissionais, né? Na empresa você vai ter ali o contador, que vai te auxiliar, inclusive falando aí a capacidade de lucro ou se deu prejuízo naquele mês. Você tem o BPO financeiro, que é um profissional que vai fazer a gestão financeira da empresa. E na sua vida pessoal, você tem os planejadores ou educadores financeiros que fazem esse trabalho também para te ajudar a definir teto de gastos, como que anda seu consumo, né? Qual que é a receita que você vai poder viver dentro de um padrão que você determinar e se a sua empresa tem capacidade de atender esse padrão, né? Para que você também não mate a galinha dos ovos de ouro, né? Porque o seu sustento vem da empresa. E se você acaba retirando mais do que o lucro dela, você está tirando a capacidade dela de crescer, de se desenvolver, de abrir uma filial, né? De oferecer um preço mais competitivo, porque está onerando as despesas que não são dela. E é muito importante também você ter ali uma verba, né, sempre separada, né? Igual a gente tem, por exemplo, vamos fazer esse paralelo com as nossas finanças pessoais, né? Aquela verba, por exemplo, que a gente tem ali, vamos investir ali pensando no futuro, vamos investir pensando no sonho da casa própria, vamos investir pensando no sonho de uma viagem, né? Então, você separa aquele valor. A empresa também, você tem que investir, você tem que guardar aquele dinheiro para investir no crescimento da empresa, né? Senão você vai ficar ali sempre na mesma, né? É verdade. O salário dos donos não podem ser a principal despesa das empresas, né? O salário do dono tem que ser de acordo com o que a empresa consegue pagar naquele momento. E ele tem que se adaptar àquela capacidade de geração de lucro, para que a própria empresa também tenha condições de honrar as suas dívidas, né, não ficar devendo para fornecedores. Ela também tem que ter a sua reserva de emergência. Imagina que ela pode ter uma queda no faturamento e ela precisa sobreviver alguns meses para conseguir recuperar, né? E ter essa gordura para enfrentar os desafios. Igual nós tivemos uma pandemia, né? Você vê que todo empresário está sujeito a isso. Exato. Aí quem já tinha, né, essa verba aí para se manter, se manteve, né? Quem não tinha, quebrou, né? Você deve ter vivenciado bastante casos, né, Eugênio? Tem algum aí para contar para a gente? Empresários que trabalhavam em shoppings, e que eu conheço alguns, né? Que ficaram 5, 6, 8 meses fechados ali sem faturamento. Nós tivemos vários casos de empresários que, ao longo do tempo da pandemia, se afastaram do grupo de empresários e acabaram fechando as portas, né? Porque, na verdade, a maneira como nós trabalhamos é uma maneira colaborativa. Então, as pessoas se ajudam. Então, pode até estar sem gerar recurso financeiro naquele momento, mas as pessoas estão trabalhando um em prol do outro. E, ao trabalhar um em prol do outro, você está tendo a criatividade do outro para te ajudar a pensar fora da caixa. E ao pensar fora da caixa, você começa a ter novas ideias. E aí, quando saíram da pandemia, saíram fortalecidos, porque conseguiram passar aquele momento mesmo que com as finanças reduzidas. E começaram a ficar mais fortes porque tinham ideias novas.
Agora, muita gente que se afastou acabou tendo que voltar para ser CLT porque não estava dando conta de pagar as contas, né? Ai, que dó. Então, aconteceu. E nós vimos muito restaurante que fechou as portas. É. Depois, na hora que foi reabrir, não tinha funcionário, porque os funcionários precisaram também se adequar ao mercado. Então, tiveram dificuldades até voltar a engrenar. Alguns restaurantes famosos aí tiveram muita dificuldade em conseguir garçom, cozinheiro, porque eles, para poder se adequar àquela nova realidade, foram dar os pulos deles, né? Ou foram fazer marmita, ou foram ser CLT em outros lugares. E aí, para voltar para o que era antes, não era tão simples, né? Foi um remanejamento. Um trava-língua aqui. Foi um remanejamento. Eu acho que a Covid, ela separou muito o joio do trigo, né? Quem era o profissional amador ali, quem era o empresário mesmo, né? Mas eu acredito que, independente de pandemia, falta um pouco da educação financeira para a gente nas escolas de base. Nossa, muito. É o que a gente fala muito eu acredito que o problema não tem a ver com a pandemia em si. É lógico que a pandemia só trouxe à tona dores que todo mundo vive. E por que eu falo isso? Porque não ter a educação financeira na base da educação faz com que as pessoas, ao querer arriscar uma vida de empresário, eles comecem uma empresa sem ter um capital de giro, né? Sem ter um fundo de reserva da pessoa física. Então, no primeiro mês, eles se veem na necessidade de pagar as contas da pessoa física. Aonde que eles vão tirar? Dentro da empresa. E a empresa não tem nem capital de giro. Então, fica numa situação complicada, porque ele precisa pagar as contas da pessoa física, a empresa não gera, e aí já começa o impasse. Já no primeiro mês, muitas empresas entram nesse impasse, porque o brasileiro, por natureza, é muito criativo. Então, eu gosto muito de dizer que o brasileiro sabe ser empreendedor, mas não é preparado para ser empresário. Né? Então, excelente. Empreendedor, nós somos muito de natureza aqui no Brasil. As pessoas têm uma criatividade gigantesca, criam produtos e serviços novos, mas na hora de transformar aquilo numa empresa de verdade, falta a base de um empresário. E aí é que está o grande detalhe, né? Não é só a questão financeira, mas toda uma organização que está por trás de ter uma empresa de verdade. O empresário brasileiro, quando ele começa, ele tem que fazer de tudo um pouco. Ele tem que estar na parte de finanças, ele tem que estar na parte gerencial, ele tem que estar na parte de contratação, de RH, ele tem que estar na parte operacional, ele tem que estar fazendo um pouquinho de cada coisa. Até ele conseguir delegar e deslanchar. Né? A minha família não é brasileira, então assim, eu tenho primos empresários lá fora. E vocês são de onde? Nós somos portugueses. Você vê essa diferença lá? A gente vê essa diferença. Eles tentaram abrir a empresa aqui e muitas vezes em conversa com eles, eles estão assim, mas como é que você tem essa informação desse setor da empresa? Porque a gente acaba tendo que se adequar a todos os setores aqui para poder entender um pouquinho de cada coisa. Lá eles são especialistas em cada setor da empresa. Né? Não é que eles não saibam nada do setor, mas eles se tornam especialistas. Quem é da área de finanças é da área de finanças. Quem é da área técnica, da área operacional, é da área técnica. Operacional não vai dar pitaco na área de finanças. Então, aqui não. Aqui nós temos que rebolar para poder dar conta. Então, o mercado nos obriga a entender um pouquinho de cada coisa. E aí, quem faz um pouquinho de cada coisa não é bom em nada, né? Verdade. Essa é a verdade. Até porque, não sei como é que é a burocracia em Portugal, né? Eu morei no Canadá e lá era zero burocracia, né? E eles fomentam mesmo o mercado. Então, o empresário, né? Eles ajudam muito. Então, você abre uma empresa lá,
as próprias pessoas do governo vêm, te perguntam como é que tá, se você está tendo alguma dificuldade para pagar alguma coisa, para entender alguma coisa. Eles ajudam mesmo, né? O governo vai lá e te ajuda. Não imagina isso no Brasil. A gente tem uma burocracia absurda, lá né? é um sócio que realmente é sócio, né? Ajuda de verdade. Aqui não. É o sócio que só recebe. Aqui é o sócio que só recebe. Até da gente mesmo, né? E a gente ainda tem muitos casos, né? Nessa linha que o Eliseu comentou, das empresas que são eu presa, né? Que é a única pessoa responsável por fazer todas as etapas. É um time de um jogador só, né? Não, e o que é pior nessa história toda, que não é só ser um time de uma empresa só. É que é muito solitário e não tem com quem compartilhar aquilo. Mesmo que fosse uma pessoa de outra empresa, se eu chegar para a pessoa da outra empresa e disser que eu estou com um problema, já está falindo. Então começa a ser rotulado. Então a gente precisa se envolver também com pessoas que estão tendo as mesmas dores que a gente possa conversar abertamente, ou que já passaram pelas mesmas dores, ou que vão passar pelas mesmas dores, e que conseguem entender aquilo, para a gente poder ter com quem compartilhar. Exato. Porque senão nós estamos isolados no meio de uma floresta e sem ter proteção nenhuma, sem ter como nos proteger, né? A gente entra até naquela questão do episódio que a gente teve aqui com a Nina Canuto, de constelação familiar, né? Que a gente falou muito disso, mas do lado pessoal, né? Que a gente precisa falar de finanças, porque a gente fica muito constrangido de falar que está tendo algum problema, né? De perguntar alguma coisa. Então, a gente vê que tudo que a gente vive no âmbito pessoal... no âmbito empresarial é a mesma coisa, só que em patamares maiores, né? Porque tem mais coisas envolvidas ali, né? Mais responsabilidades envolvidas. Isso é muito interessante que você falou. Eu adorei essa frase que você falou, que aqui no Brasil nós temos muito empreendedores e poucos empresários, né? Porque... todo mundo, é o sonho da grande maioria da população, é ser um empresário, abrir meu negócio próprio, porque só assim que eu vou ficar milionário, só assim que eu vou ganhar dinheiro, não quero CLT. A gente está muito nessa perspectiva, né? E aí entra em toda essa questão, né? De realmente entender todo o caminho para você ser um empresário, né? Aquilo que você falou de já ter uma renda ali para qualquer situação de risco, né? De entender toda a legislação. Não é simplesmente, vou abrir um restaurante, vou abrir um salão, né? Você tem que entender bem dessas coisas. E aí a gente chega numa parte que também eu acho interessante a gente falar, do network, né? Vamos aproveitar aqui que o Eugênio é diretor do BNI, você falou de BNI, vamos explicar um pouquinho o que é BNI, porque às vezes tem algum empresário ali que não sabe o que é, né? Vamos falar um pouquinho disso, que é tão importante. Vamos falar, sim, um pouco de BNI. BNI é Business Network International, é uma organização americana, já com 39 anos, faz agora em janeiro 40 anos que ela existe. É uma metodologia que a gente transforma o network num network profissional, sabe, Dani? E é uma maneira da gente efetivamente olhar para o network com o resultado. Não é fazer network por fazer network. Qual é o nosso objetivo com o network? Nosso objetivo é profissional, é de resultado para a nossa empresa. Porque existem vários tipos de network. Eu posso fazer o network simplesmente por lazer. Um network para que eu possa conseguir ter acesso ao Mineirão em dias de jogos do Cruzeiro, ou do Atlético, ou do América, porque eu tenho uma pessoa com quem eu me relaciono. E é esse o meu objetivo daquele network. Mas no BNI o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é resultados para a empresa. Tá? Eu poderia ser uma pessoa de CLT e o meu objetivo com o meu network seria conseguir um novo emprego. Então, volto a dizer, no BNI nós não estamos lá para conseguir um novo emprego. Nós estamos lá para abrir oportunidades para que as empresas possam crescer no mercado. E como é que a gente faz isso? Através de uma metodologia que é simples. Eu te ajudo e você me ajuda. Parece muito simples, mas nós não aprendemos a fazer isso desde pequeno. Então, a gente tem como fundamento o Give as Gain, que é ajudar para ser ajudado.
Então, estamos nós três aqui, eu te ajudo, você ajuda o Erles. Não necessariamente é você que vai me ajudar, pode ser o Erles que vai me ajudar. Mas se todo mundo está imbuído na questão de um ajudar o outro, todo mundo vai ser ajudado. Então, a gente muda um pouco o conceito de olhar primeiro para si. Não, eu estou preocupado com o coletivo e eu tenho certeza que o coletivo está preocupado comigo. Exato. E essa é a função do network profissional, onde a gente tem uma preocupação com a comunidade. E qual que é a nossa comunidade? Comunidade de empresários. E é assim que funciona. Eu ia falar isso, né? Que é esse pensamento do coletivo mesmo, bem interessante. E é realmente uma mudança de mentalidade, né? Porque a maioria das pessoas que se tornam empresários, elas querem colher, né? E elas estão muito na competitividade. A gente vive num mundo bem competitivo, né? E muitas vezes com a corda no pescoço ali, e querendo colher, né? Querendo vender. E você chega lá e tem que mudar uma mentalidade. Primeiro você tem que semear primeiro, né? Primeiro você tem que ajudar também. E é engraçado que a gente muitas vezes ouve as pessoas falarem assim, mas eu tenho essa mentalidade desde pequeno. Eu vou te ajudar a vender os seus produtos, os seus serviços, sabe, Dani? Mas não esquece que quando você vender o seu produto ou o seu serviço, deixa uma beiradinha para mim. Só que quando eu faço isso, eu estou dificultando a sua venda. E tirando o seu lucro, né? Não, assim, não estou tirando o seu lucro pouco. porque quem paga essa beiradinha é o cliente. Sempre, numa planilha de custos, vai ter a parte de pôr os custos para o cliente. Então, o que vai fazer com que o seu preço aconteça com o seu preço? Ele aumente. Se eu estou aumentando o seu preço, eu estou fazendo com que fique mais difícil vender para o seu cliente. Exato. Então, eu dificulto a sua entrada no mercado. Então, no BNI, nós não trabalhamos com comissionamento, justamente para tornar mais simples a sua entrada no mercado. Entendi. O seu preço é o preço que você entende que é o preço justo do seu produto. E como é que eu ganho? Eu ganho com você me indicando, eu ganho com o meu trabalho. Cada um crescendo junto. Cada um crescendo vendendo com o seu mais. produto, com o seu serviço. E vocês têm, igual você estava falando, né? Às vezes a pessoa está com algum problema e não tem com quem falar. Vocês têm essas rodas de conversa ou palestras, ministrações ali para ensinar alguma coisa, para ajudar a pessoa em alguma... Primeiro, nós temos um meio muito salutar, né? Porque você geralmente é a média das 5, 6 pessoas com quem você convive. Esse é o primeiro ponto. E isso é uma verdade que a gente percebe muito, muito bem no BNI. O Erles é membro e pode falar muito bem essa situação. Segundo que, assim, as dores que um empresário passa é a dor que o outro também vai passar ou já passou. Eu já comentei isso aqui hoje e é fato. Se eu vou passar aquilo, o Erles, aconteceu isso aqui na minha empresa. Já aconteceu isso com você? Comigo não, mas com fulano de tal aconteceu. Então eu vou no fulano de tal e procuro saber o que ele fez. Então eu tenho um caminho um pouco encurtado naquele sentido. Bacana. E se não aconteceu, eu tenho profissionais lá que podem me ajudar a saber qual caminho tomar para procurar uma saída mais rápida. Então o importante muitas vezes numa crise não é você sair daquela crise simplesmente, é você sair mais rápido daquela crise, porque crise todo mundo vai passar. Então é você diminuir o tempo de crise e ficar mais tempo no período sem crise. Então nós vamos ter ciclos, mas quanto mais rápido você sair do ciclo de crise, mais rápido você volta para o ciclo da bonança. Para as vacas gordas. Então é mais ou menos por aí. Você ia falar alguma coisa, Werner? A ajuda nem sempre é só de negócios, né? Muitas vezes é de uma orientação precisa que já vai te dar um norte para resolver um problema que você está perdido, sem saber o que fazer. E ajuda muitas vezes não é só de te ajudar a vender, né? Isso. Nós temos casos relatados dentro do BNI. Nós temos uma empresa, por exemplo, na região de Jundiaí, que ela é uma empresa exclusiva da Embraer. E aí, se ela é exclusiva da Embraer, ela não pode vender para mais ninguém, a não ser para a Embraer, o que ela está fazendo no BNI? É uma pergunta que a gente deve fazer, né? Aí, quando perguntaram isso para o membro virou e falou assim, no primeiro ano que eu tive no BNI, a minha economia
com os fornecedores do BNI foi de R$120 mil. Por quê? Porque nós temos um celeiro de fornecedores de qualidade. Entendi. Eu tenho um tempo encurtado. Eu não estou dizendo que os meus profissionais, os meus fornecedores ali são os mais baratos. Mas eles trabalham com feedback para serem os melhores. E isso muitas vezes não tem preço. Então eu consigo reduzir custos com o tempo de atendimento, com a qualidade. Significativos, né? Então eu falo, o BNI tem que ser conhecido como celeiro de fornecedores de qualidade, porque ali é um ambiente autosseletivo. As pessoas não conseguem se manter ali dentro se elas não tiverem qualidade para prestar serviço. E a gente lembra até do episódio que a gente teve aqui com o nosso patrocinador, o Claudinei da Giro Certo, que ele falou exatamente isso, que a maior dificuldade dele hoje é achar mão de obra qualificada, né? E ali que queira trabalhar, né? Gente boa, então isso é importantíssimo. Eu estou lembrando aqui uma reportagem que eu fiz uma vez. A gente saiu nas ruas para perguntar quem já tinha empreendido. Aí todo mundo, várias pessoas, já abriu um salão de alguma coisa, né? Aí eu peguei tinha um rapazinho que ele estava vendendo brigadeiro, uns bombons assim na rua. E aí a gente colocava para elas pensarem alguns custos que elas não tinham pensado. Então, esse rapaz, por exemplo, que estava vendendo brigadeiro, aí a gente perguntou, por quanto você está vendendo esse brigadeiro? Mas quanto que você gasta para fazer esse brigadeiro? Ele, eu acho que a gente gasta, sei lá, R$1,50 por cada um, né? Aí ele falando, a gente compra lá a lata de leite condensado, o chocolate é só isso. Aí, por quanto você está vendendo? R$3, mas você colocou ali o gás que você gasta, você colocou a luz que você gasta, então entra muito também nessa questão, né? Às vezes você está ali com a sua empresa, mas você está gastando o seu gás de casa, a sua luz de casa, quanto que você gasta com o transporte para ir para a rua vender, né? Então, são coisas que a gente pensa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria, então, que vocês dessem assim vamos pôr aqui 4 passos para que a pessoa comece a sair dessa coisa muito primária, né? Muito primitiva de realmente muito amadora, né? Vamos dizer assim, de confundir as finanças pessoais com as profissionais. Como que ela faz para sair desse amadorismo para ir para o profissionalismo? 4 passos. Legal, interessante. Eu penso que o primeiro passo é você cuidar do seu orçamento pessoal, né? Você ter um bom controle financeiro pessoal para você saber quais são os seus gastos, qual é o seu custo de vida, para definir quanto que você precisa, né, para sobreviver, qual que vai ser o seu padrão de vida. Hoje, metade dos brasileiros não fazem esse controle financeiro pessoal e muita gente ainda usa caderno de anotação, né, que também não permite ele ter esse controle. Segundo lugar, você também ter esses mesmos números da empresa. Qual é a receita dela, qual é a despesa e qual é a capacidade de lucro, se é que ela está dando lucro, né? Muitas empresas, os 3 primeiros anos dela é prejuízo até ela chegar no ponto de equilíbrio e começar a dar lucro, dependendo do negócio. Então, ter essa reserva de emergência, esse capital de giro para suportar esse período de adaptação e crescimento é fundamental, né? E fazer um planejamento, tanto pessoal quanto empresarial, da sua empresa, das projeções de ganhos e crescimento, para que você não fique sacrificando o caixa da empresa para cobrir suas despesas pessoais, né? Eu acho que isso é fundamental. E o quarto, que você me apertou, estava preparado para 3, com base no seu orçamento, você definir um prolabore e uma retirada de lucros, né? Ou pode ser uma antecipação, uma distribuição, vai ter que conversar com o seu contador para definir uma estratégia, mas definir isso e fazer retiradas graduais, né? E não várias durante o mês,
que muita gente também comete esse erro. Quer complementar alguma coisa, Eugênio? Eu complementaria a questão de educação, né? Como a gente identifica que muitas vezes as pessoas são empreendedores, mas não são empresários, eu daria a dica das pessoas se prepararem, investirem um pouco na educação, principalmente na educação financeira, e ter com eles a ajuda de profissionais que pudessem fazer esse planejamento no primeiro momento, enquanto as pessoas não estão preparadas. Tá? Porque se o nosso viés aqui é educação financeira, realmente eles se prepararem, se educarem para isso, mas enquanto não tiverem essa educação, trabalharem com profissionais da área para poder conseguir esse caminho e ter esse retorno de uma forma muito clara para a empresa, de uma forma muito detalhada, e que eles possam olhar para o papel e falar assim, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu começo a prejudicar a empresa. Maravilha. Obrigado, Eugênio, foi muito bom. E agradecer também os nossos patrocinadores, né? É isso aí. A Giro Certo, há 25 anos, entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas, sempre no lugar certo e na hora certa. A gente fica aí com o Minuto Giro Certo e agradecendo também o CFA, o nosso querido Erles aqui da Concatenar, que também está aí uma boa dica para você, pessoa física ou jurídica, buscar um maior conhecimento das suas finanças, aí, dos seus orçamentos. É isso aí. Minuto Giro Certo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Quero apresentar para vocês a transportadora Giro Certo Encomendas, uma empresa que se destaca no mercado de logística há mais de 25 anos. Com a Giro Certo, você tem a garantia de um transporte seguro e eficiente, seja para pequenas encomendas em cargas fracionadas ou grandes volumes com fretes exclusivos. O grande diferencial da Giro Certo é uma logística inovadora e o suporte humanizado, com uma equipe extremamente competente. Além de transportar suas mercadorias com frota própria, com seguro, rastreador e muita tecnologia para garantir a pontualidade de cada frete. Nestes 25 anos de história, são mais de 1 milhão de fretes entregues com sucesso para todas as regiões de São Paulo e Minas Gerais, fazendo muitas áreas com prazos inesperados de 24 horas. Se você precisa de um parceiro confiável para o transporte de cargas, não pense duas vezes. Escolha a Giro Certo e descubra como eles podem facilitar o seu dia a dia. Giro Certo. Há 25 anos entregando o melhor em transporte de cargas fracionadas e fechadas. Sempre no lugar certo, na hora certa.